Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua ira os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o ar que despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, essa é a tua palavra. Então fale conosco nessa manhã, porque nós precisamos, Senhor, da tua voz. Viemos aqui para ouvir tua voz. Fale conosco. Senhor, eu, Pai, não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor conhece cada um deles e a cada um o Senhor fala. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Hoje em dia, né, se a gente falar em refúgio, fortaleza, às vezes para a gente não faz muito sentido. Mas o refúgio é um lugar onde as pessoas não conseguem te alcançar, ou um lugar onde as pessoas não podem te alcançar. Quando foi instituída a terra ali com Josué, depois que eles cruzaram o Rio Jordão, eles também fizeram umas cidades de refúgio. Então a cidade de refúgio é o seguinte: se você estivesse trabalhando, fazendo um trabalho, alguma coisa, ou um acidente acontecesse e você matasse alguém, né, sem dolo, sem culpa, sem querer matar, foi um acidente, a família daquela pessoa poderia te matar, porque você matou alguém, então você podia ser passível de morte. Mas como você não teve culpa, então você tinha que fugir para uma cidade de refúgio, porque numa cidade de refúgio você não poderia ser morto. Então essa cidade funcionava como um estratagema para que a pessoa não fosse morta. Então ele se refugiava na cidade de refúgio e os parentes não podiam matá-lo. Mas enquanto ele não chegasse lá, ele podia ser morto, porque tinha uma lei moral entre eles que você matou alguém, então a família daquele que morreu pode te matar. Então, nesse caso, a cidade de refúgio não era para abrigar assassinos, não, mas era só aqueles crimes sem dolo, né? Sem culpa. Então, aqui é uma cidade de refúgio. E o Fortaleza era uma construção muito forte, esse nome, Fortaleza. Ela era bem cercada, bem guarnecida, e os inimigos não conseguiam transpor os muros, não conseguiam entrar naquela cidade. Então, uma cidade bem fortificada era uma fortaleza. Então, dentro de uma fortaleza também, você não seria atingido, porque quais eram as armas da época? Era uma espada, a pessoa tinha que chegar perto de você, era uma lança, era um arco e flecha. Então, numa cidade fortificada, os inimigos não conseguiam te atingir. Então, aqui ele diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, no Senhor nós não podemos ser atingidos. E essa é uma verdade. Isso acontece conosco, embora a gente não sinta, é assim que funciona. Nós estamos no Senhor, guardados. A minha pergunta é, se o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar, por que ele não te traga? Por que ele não te destrói? O diabo quer me destruir, então por que ele não te destrói? Então por que o diabo não te mata, tira a sua vida, faz picadinho de você? Por que não? Porque o Senhor está te guardando. Porque nós estamos guardados no Senhor. Estamos guardados em Deus. Por isso que o inimigo não pode nos tocar. Nós estamos guardados em Deus. Guardados em Deus. E é estranho que os crentes falem tanto no diabo, tanto. Né? Eu ouvi uma pregação uma vez, e Ricardo Gondim disse, que falou para o amigo dele, vocês católicos têm um santo para cada dia.
E ele disse: vocês evangélicos têm um demônio para cada coisa. E é verdade. Então, na verdade, a gente não tem que se preocupar com o diabo, a gente tem que se preocupar em estar em Deus. Porque se você estiver em Deus, o diabo não tem poder para tocar em você. Então a nossa preocupação não tem que ser se preocupar com o diabo, não, se preocupe em estar em Deus. Se preocupe em estar em Deus, em estar certo com Deus, correto com Deus, andando na presença dEle, de não sair da presença de Deus, de não sair de Deus, porque se você estiver em Deus, Deus está em você e o diabo não pode tocar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações. Isso quer dizer que mesmo você estando em Deus, mesmo Deus sendo sua fortaleza, mesmo Deus sendo seu refúgio, você vai ter tribulações. Sim. Mesmo estando em Deus e Deus sendo meu refúgio e fortaleza, eu vou passar por tribulações? Vou. Mas quando eu passar por tribulações, vou estar só? Não. Deus vai ser o seu socorro bem presente. Ele vai ser o socorro presente na hora precisa, na hora que precisar, exatamente Ele estará lá. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Quantas tribulações você passou esse ano? Quantas lutas? Alguns irmãos estão passando agora. O ano ainda não acabou, faltam aí ainda 2 dias para acabar o ano. E tem crente que ainda vai passar muita tribulação até acabar o ano. Ainda falta 2 dias. E para quem está na tribulação, sabe que 2 dias de tribulação é muito. Né? Então, tem gente que está preocupado o que vai comer na virada do ano. Tem gente que está preocupado se vai comer na virada do ano. Tem gente que está preocupado que roupa vai usar na virada do ano. Tem gente que está preocupado, será que eu vou conseguir ficar de pé na virada do ano? Será que eu vou ter saúde para estar de pé? Então, irmãos, tem gente que está passando por lutas, tribulações, mas eu digo para você, o Senhor é socorro bem presente. Clame ao seu Deus. Ele é um socorro bem presente. Bem presente. Presente. Portanto, não temeremos. E aí ele vai dizer o que ele não vai ter medo. Eu não tenho medo. Ele vai dizer, eu não tenho medo. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem. Isso aqui é um terremoto. Ainda que tenha um terremoto, ainda que no meio do mar, ou seja, um terremoto, ainda que tenha um tsunami, ainda que possa acontecer tudo isso, eu não vou temer. Porque o Senhor está comigo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui é um contraponto que ele faz. O contraponto é, na terra os montes estão estremecendo, os mares estão elevados, é uma tsunami, está tudo confuso. Aí ele diz, aí o mundo está assim, eu olho para a montanha, ela está quase caindo em cima de mim, eu olho para o mar, ele levanta uma onda tsunami que vai me encobrir, e está todo mundo vindo contra mim. Mas aí ele diz, mas quando eu olho para o céu, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, ele não está se pautando pelo que acontece na terra, ele olha para o céu. Então, se você é uma serva de Deus, e você é um servo de Deus, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, não. Olhe para o teu Deus. Olhe para Ele, olhe para Ele. O diabo fica te apontando toda hora os problemas em volta. Está vendo isso? Está vendo aquilo? Está vendo isso? Está vendo aquilo? E o Senhor está dizendo, minha serva, olhe para mim. Não olhe para o tsunami, não olhe para o terremoto, olhe para o rio que sai do trono de Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Ou seja, lá onde Deus está, no seu trono, no rio que sai do seu trono e corta a cidade, que o livro de Apocalipse fala, desse rio de águas cristalinas, clara como um cristal, esse lugar onde Deus está não é abalado. Lá não tem terremoto, tsunami não tem, porque lá está tudo no comando de Deus. E lá é um lugar tranquilo. Então, quando você estiver na tribulação daqui da terra, olhe para o trono de Deus. Olhe para o trono de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Deus vai te ajudar desde ontem, já Deus está te ajudando. Bramam nações, reinos se abalam, faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A gente está vivendo uma época agora difícil, entre aspas, né? Porque não mudou tanta coisa.
Para quem é pobre, sempre foi pobre, tudo é igual. Mas eu quero que você pense um pouco na Segunda Guerra Mundial. Morreram milhares e milhares, milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas. Uma guerra que durou 6 anos. Começou em 1939 e só acabou em 1945. Então, uma guerra que durou 6 anos. Uma guerra com os principais países da Europa. É uma guerra muito violenta, muito sangrenta, muita bomba, muitas pessoas sendo amputadas, muita morte. Além dos mais de 2 milhões de judeus mortos em campos de concentração. Então, aí você pensa nessa época, a igreja dessa época. Pensa na igreja. A igreja brasileira estava vivendo aqui tranquilo, porque no Brasil não teve. O Brasil não foi ofendido, alcançado pela Segunda Guerra. O Brasil entrou numa fase final da guerra, da Segunda Guerra. O Brasil entrou numa fase final com os aliados, mas bem no final. Já os países da Europa, pense na igreja da Europa. Quando estava no auge da Segunda Guerra Mundial, pessoas vendo seus filhos serem mortos, seus parentes morrerem, seus filhos irem para a guerra e não voltarem. O filho vai para a guerra, volta só uma carta de que ele morreu, e depois recebe uma bandeira dos Estados Unidos, se for no caso dos Estados Unidos, recebe uma bandeira, enfim. Pense nessa igreja. Como que esses crentes deviam se comportar nesse momento de guerra, onde todo mundo está morrendo, o seu país está sendo atacado, a sua igreja foi bombardeada, sua casa foi bombardeada, e como eles vão sobreviver, o que vai acontecer? É o que está no versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, e faz ouvir sua voz, a terra se dissolve. Ou seja, está uma confusão, está todo mundo em guerra, todo mundo matando todo mundo. Aí ele vem com o versículo 7 e diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco. Aqui é o seguinte, tanto é uma guerra que ele está tratando, que ele invoca no meio da guerra, ele invoca quem? O Senhor dos exércitos. Então ele chama o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui, meu irmão, é interessante uma coisa que o Davi faz aqui, que a gente tem que fazer menção. Quando o Davi fala o Deus de Jacó, ele não falou Deus de Israel, o Deus de Jacó. É por causa das promessas. As promessas que o pai lançou sobre o filho Jacó. Então ele reivindica as promessas. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe por quê? Vamos lembrar quem foi Jacó? Lembra quando Jacó enganou, entre aspas, o pai e tomou a bênção de Esaú? Na verdade, há uma controvérsia dele tomou a bênção, porque na verdade ele tomou aquilo que já era dele, porque o irmão vendeu a bênção por um prato de lentilha, lembra disso? A Bíblia diz que tudo que é acordado na terra está acordado no céu. Tudo que é feito aqui está acordado lá. Eles fizeram um acordo. Você troca a sua primogenitura por esse prato de lentilha? Troco, para mim não serve. Eu troco, dá o prato aí, comeu a sopa e falou, acabou. Ele vendeu. No dia que o Esaú sai para caçar e o Jacó recebe a bênção, o Jacó não está enganando, ele está dizendo, eu tomei o que já era meu. Eu comprei essa bênção aí e eu troquei num prato de lentilha. Né? Então, nesse dia, o Jacó tem que sair de casa, fugido. E você lembra do que aconteceu com Jacó? Ele para num lugar e ele faz um voto com o Deus que até agora não era mais o Deus dele, ainda era o Deus do pai dele. E ele faz um voto com o Deus do pai dele e diz, se o Deus do meu pai, se esse Deus guardar a minha ida, de que se ninguém me matar, se ele me der um lugar para ficar, e veste para vestir e comida para comer, eu voltarei aqui e edificarei um altar a esse Deus. E ele será o meu Deus. Então Jacó pediu para Deus o quê? Se o Senhor me levar, me guardar, me der um lugar para ficar, roupa para vestir, comida para comer, eu vou servir ao Senhor, vou fazer um altar aqui. Isso acontece. Porque o Jacó vai lá, ele vive lá na cidade, vive na região lá com um homem também. O problema do esperto é que ele sempre encontra alguém mais esperto, né? Então ele encontrou, o Jacó era esperto, encontrou Labão, que era mais esperto ainda, e trabalhou lá 14 anos para o Labão. Então veja, ele volta, quando ele volta rico, com família, com filhos, com um monte de gado, com servos, mas ele volta vivo.
porque o Senhor levou, guardou. E ele está dizendo, o Deus de Jacó é o Deus que protegeu Jacó, o Deus que guardou Jacó também vai me guardar. O Deus que protegeu Jacó também vai me proteger. O Deus que cuidou de Jacó também vai cuidar de mim. E ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra. Ele põe fim à guerra. Minha irmã, meu irmão, você está vivendo uma guerra? Que batalha você está enfrentando agora? Você está enfrentando uma luta na sua casa, na sua vida, na vida pessoal? Você está enfrentando uma luta, uma batalha? O Senhor põe fim à guerra. O Senhor põe fim à guerra. Olha só, isso aqui faz todo sentido, tem todo sentido. Para mim talvez não faça, para você que não está na luta, mas se tem alguém que está enfrentando uma batalha, uma luta, uma guerra contra algo, contra alguma coisa que vem causando dor, angústia, eu digo para você hoje, o Senhor está dizendo, eu ponho fim à guerra, eu ponho fim à batalha, eu ponho fim à guerra, porque o Senhor está dizendo, eu quebro o arco e despedaço a lança, queimo os carros no fogo. Ele acaba com a guerra, porque ele quebra todos os arcos, quebra as lanças e queima os carros. Acabou, não tem mais arma. Ele tira as armas de quem está lutando, não tem mais luta. Ele tira as armas. Como que alguém vai lutar sem as armas? Então não tema, não se preocupe com aquilo que está acontecendo, com a luta na sua vida. Você está preocupado com que arma você vai lutar? Não, você não vai lutar. Pelo contrário, quem estiver armado, o Senhor vai tirar as armas, porque Ele vai pôr fim à guerra. Ele põe termo, Ele põe fim à guerra. Ele põe termo à guerra. E aí ele diz o seguinte, olha, no meio da confusão, no meio daquela confusão, gente armada, briga para cá, aquela guerra, aquela luta. Olha só, isso é um cenário caótico, né? É os montes tremendo, o mar se abalando, é o chão derretendo, é gente lutando, é gente matando gente, é um caos total. E aí Deus aparece nesse contexto e faz o seguinte, queima os carros, quebra as lanças, despedaça os arcos, acaba com a batalha, ordena aos montes que se acalmem, e aí ele vem e diz ao povo o seguinte, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Aquiete-se. Senhor, mas eu estou tão agitado, eu estou tão agitada. Ah, Senhor, mas eu sou tão agitado, eu sou agitado assim mesmo. O Senhor está dizendo, aquietai-vos. Agora aqui, irmão, vem uma atitude de fé. Porque aqui, a fé tem que ser colocada em prática. Para receber essa ordem de Deus e colocar em prática, tem que ter fé. Porque assim, quando você está numa luta, o que você quer fazer é lutar. Você quer lutar. Você quer, sei lá, pelo menos se você não quer atacar ninguém, pelo menos você quer se defender. Então, numa luta, numa guerra, você quer ir para a guerra, talvez você não queira machucar ninguém, mas pelo menos se defender, você vai. Agora aqui não, aqui Deus está dizendo para você, não. Aquietai-vos. Agora, para obedecer isso, tem que ter fé. Porque como que eu vou fazer no meio de tudo isso, eu vou ficar quieto? É o que Deus está mandando. No meio de tudo isso, Deus está dizendo, fique quieto, aquiete-se, aquiete-se. No meio de tudo isso, Deus está dizendo, aquiete-se, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. E aí vem a dificuldade. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas veem, sabem a luta que a gente está passando, e aí elas ficam olhando para a gente para ver a nossa reação. Porque você sempre está correndo atrás. E aí, irmão, como é que está aquele negócio? Não estou correndo atrás, estou tentando resolver, não estou correndo atrás, estou correndo atrás. Aí quando o Senhor diz, aquietai-vos, o Senhor está dizendo, chega, para, deixa comigo. Aí você tem que parar. Aí as pessoas vão falar, e aí, aquele problema que você está fazendo? Não, eu estou orando. As pessoas falam, mas você não vai fazer nada? Eu estou orando.
Porque a ideia é que quem ora não faz nada. Não, quem ora está batalhando, mas a batalha é em oração. Não é para você usar suas mãos, não é para você ir lá e falar um monte de besteira, não é para você se levantar contra ninguém. Use a sua voz para orar, use o seu joelho para se dobrar, use a sua força para buscar a Deus, para clamar a Deus. É Deus quem vai batalhar, é Deus quem vai lutar, é Deus quem vai agir, Ele que vai interagir, Ele que vai interferir. Não é para nós, não. Aquietai-vos. É muito difícil, irmãos, no meio de tudo isso, você ficar quieto. Veja, lembra daquela batalha que o povo de Israel estava enfrentando? Onde eles iam ser atacados. Alguns exércitos se juntaram, fizeram um consórcio para juntar-se e vir contra o povo de Israel. Então o rei Josafá ficou desesperado e disse para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. Nós somos poucos, não há em nós força para resistir e eu não sei o que fazer. Aí ele diz: mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração de Josafá. Nós somos poucos, não há em nós força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Decantuita, raça me declamas. Ele está dizendo: eu sou fraco, não tenho o que fazer, não sei o que fazer, mas Senhor, eu estou olhando para o Senhor. Minha irmã, olhe para o Senhor. Meu irmão, olhe para o Senhor. Esteja com os teus olhos no Senhor. Esteja com os teus olhos em Deus. Esteja com os teus olhos em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí o Senhor disse o que para Josafá? Vocês vão lá, mas nessa batalha vocês não vão lutar. Nessa batalha não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Essa foi a ordem. Aí você vê um monte de gente vindo marchando contra você e Deus diz: não vai fazer nada. Senhor, mas ele não vai fazer nada. Eu tenho que ter fé, minha irmã. Alguém fala para você: está acontecendo isso, isso, isso. Aí você fala: eu vou, não sei o quê. Deus fala: opa, você não vai fazer nada. Não, mas eu tenho. Não vai fazer nada. Mas Senhor, olha só, aquietai-vos. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Né que a sob anda na bracaira. Decantuita, raça me declamas. Você fala para Deus: Deus, tudo na minha vida sempre eu que resolvi. Nunca tive ninguém por mim. Sempre foi eu que resolvi. Olha, tudo que eu já fiz, sempre foi eu que resolvi. Não está enganada. Foi Deus. E outra coisa, uma coisa é você antes de servir a Deus, outra coisa é você agora serva de Deus, né? Sem servir a Deus, você que tinha que fazer, você acha que é você que fez. Mas agora não, agora você tem o seu Deus. Você está dizendo: eu nunca tive ninguém por mim. Não, agora você tem, o Senhor está contigo. Então agora o Senhor está dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos, fique quieto. Então não andeis ansiosos com os dias de amanhã, com o que é vez de comer, beber, mas confie no Senhor, confie no Senhor. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Olha só, meu irmão, você vê aqui nesse texto a estrutura que ele fez, ele repete, porque isso aqui é uma espécie de um coro, porque esse texto, ele é um hino, é um louvor, e o coro dele é exatamente esse: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, as suas lutas, você vem enfrentando, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. O Senhor Jesus é um Deus poderoso, maravilhoso. Em nome de Jesus, eu falo para você hoje, em nome de Jesus, o Senhor põe fim à batalha, põe fim à guerra, em nome de Jesus. Marque bem o dia de hoje. Hoje o Senhor põe fim a essa batalha. 29 de dezembro, o Senhor diz: eu ponho um ponto final.
A luta só está na nossa vida, meu irmão, até o dia em que o Senhor se levanta e diz, basta. A tempestade riquiabalaçubrianda nébria, naquele barco, só durou até Jesus se colocar de pé e dizer, mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Decantuita, rassome declamas. A luta, a tempestade só prevalece enquanto o Senhor não ordenar o fim. Porque há um dia, e hoje é o dia, em que o Senhor diz, basta. Eu ponho fim à guerra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Hoje é o fim da sua batalha. Hoje é o fim da sua luta.